Deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma habilidade que quase nenhum programador fala e é a mais importante para você alavancar sua carreira. E ela não está relacionada a nenhum tipo de tecnologia, né? Não é SQL, AWS, conhecimento de cloud. É lógico que essas coisas são muito importantes, né? Todo programador tem que saber isso. Mas tem uma habilidade que, se você aprender bem, você não precisa nem ser tão bom tecnicamente para crescer na sua carreira. A verdade bruta é que o mercado, ele não recompensa quem sabe mais código. Você vê diversas pessoas falarem aí que você tem que aprender Python, você tem que aprender IA, você tem que aprender não sei o que lá. Aí você começa a entrar naquele looping infinito, né, de comprar curso, compra diversos cursos e aprende tecnologia nova. E muitas vezes você não sai do lugar, né? Você continua ali na sua empresa sem ser promovido, ganhando aquele salário baixo, trabalhando em empresas ruins. Então, o que faz diferença? Vou contar o que fez diferença na minha carreira. A habilidade mais importante que eu aprendi na minha carreira foi o inglês. Então, contando um pouco da minha história, eu comecei a minha carreira numa área totalmente diferente. Eu era psicólogo antes de ser engenheiro de software. Estou terminando aí a minha formação, não sou nem formado ainda em engenharia de software. Eu comecei essa transição faz uns 3 anos, né? Comecei a estudar realmente programação, Python, IA, né? E me desenvolvi bem. E eu consegui virar gerente de automação e inteligência artificial na empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa grande empresa multinacional americana, 100% remoto. E isso é para ilustrar para vocês que às vezes não é nem uma questão técnica, que você não é promovido, você não consegue crescer, não consegue ganhar mais. A habilidade mais importante que eu aprendi na minha vida foi o inglês fluente. Por que o inglês é uma habilidade tão importante no mercado de trabalho? Vou te dar alguns motivos aqui do porquê que você deveria priorizar mais o inglês do que qualquer outra habilidade técnica. Eu não estou falando que técnica não é importante, tá? É importante, você tem que aprender a parte técnica. Mas a questão do inglês é que o inglês não é só uma habilidade. O inglês ele é um acelerador de habilidades. Vou te explicar o que eu estou falando. Primeira coisa, o inglês é uma habilidade que vai te colocar no topo do 1% das pessoas do Brasil. Vou colocar algumas estatísticas aí para vocês na tela, né? Mas apenas 1% dos brasileiros fala inglês fluente. Quando você aprende o inglês, você já ultrapassou 99% de qualquer trabalhador aqui do Brasil. E isso é muito real, tá? Na verdade, eu acho que essa estatística é menos. São menos pessoas que falam inglês. Antes de trabalhar com tecnologia, eu trabalhei muito tempo em RH, né? Hoje eu trabalho com tecnologia aplicada a RH, mas eu trabalhei muito tempo como recrutador em grandes multinacionais, entrevistando diversas pessoas da área de tecnologia, diversos programadores. Cara, a verdade é que ninguém fala inglês, cara. Você coloca ali uma vaga com requisito de inglês fluente, você vai receber algumas candidaturas, né? Com pessoas dizendo ali no currículo que falam inglês, e quando você vai entrevistar é lastimável. Para não dizer outras coisas, né? É muito ruim, né? Então as pessoas elas têm uma grande dificuldade em falar inglês aqui no Brasil, né? Por questões culturais. Você saber o inglês fluente, saber conversar em inglês fluentemente, vai te colocar no topo do mercado. Isso é fato. Não importa qual a sua área, né? Às vezes, assim, não sei se todo mundo que vai assistir isso aqui é programador, mas não precisa nem ser programador para entender o que eu estou falando aqui. Você falar inglês fluente te coloca no topo do mercado. Você vai achar as melhores empresas, vai receber os melhores salários. E por que isso acontece? Porque o inglês ele é uma habilidade de barreira de entrada muito alta. Então, quantas pessoas você conhece aí que fizeram 10 anos de curso de inglês e não sabem falar até hoje? As pessoas falam que são fluentes, né? É muito normal você ver ali, eu consigo escrever em inglês, eu consigo entender, eu consigo, sei lá, responder e-mail e etc. Mas, cara, a verdade é que isso não faz muita diferença. O que faz a diferença é a habilidade de se comunicar em inglês fluentemente. Primeiro porque, assim, escrita e leitura, hoje, isso não faz zero diferença. Porque você tem chat GPT, você tem tradutor, então, assim, todo mundo sabe fazer isso. Né? Não é nenhum diferencial. O que vai fazer a diferença é a sua habilidade de se comunicar. Então, uma empresa multinacional, ela não vai querer saber se você sabe escrever, se você sabe ler. Fazer a diferença é a sua habilidade de se comunicar, de explicar suas ideias, de fazer uma apresentação, de conseguir conversar com pessoas de outros países. Isso faz muita diferença. E quase ninguém aqui no Brasil tem essa habilidade. Quando você entrevista, né, principalmente programadores, porque a área de tecnologia, né, geralmente o pessoal também é um pouco mais tímido, né, não é todo mundo que é extrovertido, que consegue falar bem, que consegue se comunicar. Então esse gap na área de programação é ainda maior. É muito mais difícil você achar um programador que fala, que se comunica
inglês de uma forma boa, né? E eu não estou falando aqui que você tem que ser o cara que fala aquele inglês bonito, né, nativo, né? Tem um monte de gente aí que fala um inglês que é entendível, né, é fluente, você consegue conversar num ritmo bom, numa cadência boa, consegue se fazer entendido e consegue entender o que a outra pessoa está falando, e isso já resolve sua vida, né? Tem diversas pessoas aí de outros países que não tem nenhum inglês tão bom assim, você vê que é carregado de sotaque, né? Tem até o meme aí dos indianos, né? Daquele inglês de indiano, e os caras são contratados por todas as empresas do mundo. Então, para você ver como faz muita diferença, né? Você ter a habilidade do inglês, ela te coloca em outro patamar em questão de mercado. Você vai ser procurado por outro tipo de empresa e você vai ter um salário muito maior. É muito mais importante você aprender inglês do que fazer uma pós-graduação, fazer um curso de especialização. É lógico, você pode fazer essas coisas, acrescentam no seu currículo, mas se você aprendeu inglês, você já está no topo da cadeia alimentar do mercado brasileiro. Isso é fato, é indiscutível. Qualquer empresa multinacional que você bater na porta vai pedir pelo menos um inglês ali intermediário, mas se você quiser ser um cara realmente que vai crescer dentro dessa empresa, o seu inglês precisa ser fluente. Você precisa conversar, precisa ser apto a explicar suas ideias, a conversar realmente com as pessoas, né? É isso que vai fazer a diferença na sua carreira. Esse é um dos motivos, né? Não é o único. O inglês te coloca no topo do mercado, você vai sempre atingir as melhores empresas. E o segundo ponto é que as grandes empresas são multinacionais. Então, se você pegar o mercado de tecnologia brasileiro, quais são as grandes empresas que tem aqui no mercado de tecnologia brasileiro? São pouquíssimas, pouquíssimas. E as que tem não chegam nem perto das empresas americanas. Pega a maior empresa de tecnologia brasileira, aí, sei lá, qual que é hoje, a TOTUS, ou sei lá, né, o Nubank, né, que não é nem empresa de tecnologia, né, uma empresa financeira, mas que tem a tecnologia como seu forte, né. Se você pegar o valor de mercado dessas empresas e comparar com uma empresa aí mediana americana de tecnologia, pega a Oracle, por exemplo, cara, a Oracle é maior do que essas três empresas juntas, em questão de valor de mercado. Se não for maior, está muito próximo ali. Tá? Eu vou colocar os dados na tela aí para vocês darem uma olhada. Mas você pega a Oracle aí, que é uma empresa grande, americana, não é a maior, não está entre as maiores, não vou nem entrar em mérito aqui de Big Tech, né? Amazon, Google, Apple, essas empresas aí não dá nem para brincar, né? A gente está falando aqui de mundo real, né? De empresas aí que você acha que existem no Brasil e são de fácil acesso, né? É muito mais fácil você passar numa multinacional que não seja uma dessas Big Techs do que passar numa Apple, né, num Google, né? Essas empresas são muito mais difíceis de se trabalhar, né? Dá para trabalhar, mas o nível de esforço que você tem que ter técnico aí é gigantesco, né? Essas empresas realmente só contratam os melhores tecnicamente. Mas qualquer outra multinacional que você arrumar para trabalhar aí já vai te dar uma condição muito melhor do que qualquer empresa nacional. Por quê? Primeiro porque essas empresas ganham em dólar. Elas têm filiais aqui no Brasil, mas o business dela é em dólar, né? Então essas empresas negociam em dólar, o faturamento delas é todo feito em dólar. E o que isso significa? Quanto mais dinheiro uma empresa tem, melhor ela pode pagar seus funcionários, mais benefícios ela pode dar. Lógico, nem sempre é assim, né? Não estou falando que quanto mais rica uma empresa, melhor você vai ganhar. Não. Porque existem diversas outras coisas que influenciam, né? Geralmente quem trabalha no Brasil ganha menos do que qualquer outro país do mundo, porque a gente tem uma carga de imposto absurda aqui, né? Mas empresa multinacional tem uma melhor cultura. Então, essas empresas elas costumam ter grandes controles em termos de governança, de compliance, de RH, controle financeiro. Então, são empresas muito mais estáveis, tá? Você vai estar menos suscetível a layoffs repentinos, né? Lógico que pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas, trabalhando em questão de probabilidade, é muito melhor você trabalhar numa multinacional do que numa empresa nacional. Isso abre muitas portas para você no mercado, você tendo uma experiência em empresas multinacionais do que nacionais. Isso é indiscutível. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Você vai ter acesso a um mercado muito maior, infinitamente maior do que o mercado brasileiro. O mercado brasileiro de tecnologia ele é praticamente inexistente. Você tem empresas que aplicam tecnologia e são grandes por causa disso, mas em termos de desenvolvimento de tecnologia é quase que inexistente.
Então esse é o segundo ponto. Você trabalhando para empresas multinacionais, isso abre um leque muito maior de crescimento para você, vai te dar mais background para caso você queira morar fora, prestar serviço para fora. Os caras olham isso no currículo, né? Então uma coisa é você ter trabalhado, né, com grandes empresas, outra coisa é você trabalhar em empresas locais. Não estou falando que é impossível trabalhando em empresas locais conseguir uma oportunidade para fora, não é isso, mas você trabalhar numa empresa multinacional te dá muito mais abertura para fazer isso. Coisa é você chegar numa entrevista para trabalhar para fora, por exemplo, e falar que você já conhece a cultura de outros países, você já trabalhou numa empresa que é de outro país, você conhece pessoas que são de outros países, isso faz muita diferença. Terceiro ponto, se você perceber, acho que você já percebeu isso, programação é escrita em inglês. Você aprende muito melhor a programação se você souber inglês. Por quê? Todos os códigos são escritos em inglês, né? Pelo menos eu não conheço aí nenhum outro código que seja escrito em outra língua, né? Espanhol, português, chinês, sei lá. Programação é uma língua, uma linguagem de computador, linguagem de máquina, feita para ser entendida em inglês. Qualquer documentação que você for ver vai estar em inglês. Todos os códigos são escritos em inglês e o melhor de tudo, você tem acesso a muito mais conteúdo de qualidade em inglês. É lógico, né? Existem boas escolas de programação aqui no Brasil, tem canais aí que tem um conteúdo sensacional de programação, né? Eu mesmo já fiz vários cursos aí de programação de lugares brasileiros e são ótimos, mas quando você olha para fora, os caras estão em outro nível. Isso é fato, não tem como discutir. O conteúdo de programação, se você quiser ter acesso a mais conteúdo de programação e quiser realmente entender o que você está fazendo, você precisa entender inglês, porque o código é feito em inglês. Então, se você entende, muitas vezes, né, tem pessoas que vão começar a estudar programação e elas não fazem a menor ideia do que está escrito ali. Ah, o que é um for? O que é um if? O que é um else? É muito mais difícil você entender essa lógica se você não conhece da língua inglesa do que se você conhece. Se você já conhece do inglês, você não precisa entender o que aquilo está fazendo. Você precisa só entender o como fazer. É muito mais simples. O inglês ele não é só uma habilidade de comunicação. Ele é um acelerador de todas as outras habilidades. Se você quiser aprender SQL, Python, JavaScript, CSS, qualquer coisa que você for aprender relacionado à programação, você vai ter a documentação em inglês. E isso faz muita, mas muita diferença para você. Beleza? Então, é por isso que o inglês é uma habilidade que é essencial. Se você quiser ganhar em dólar, trabalhar em multinacional, trabalhar em grandes empresas, você precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida. E é por isso que algumas pessoas, né, elas ficam frustradas, porque quando você está numa empresa, às vezes você é muito bom tecnicamente e você vê outras pessoas crescendo que não são tão boas tecnicamente. Qual que é a diferença? Provavelmente essa pessoa se comunica melhor, provavelmente essa pessoa expressa suas ideias melhor e muito provavelmente ela tem um inglês fluente, sabe pesquisar referências em inglês, sabe estudar em inglês. Outro ponto que é muito importante, as coisas chegam primeiro em inglês. Então, qualquer tecnologia que for lançada, nova tecnologia, ela vai ser lançada primeiro lá fora e depois de algum tempo ela chega no Brasil. É lógico que hoje esse tempo, assim, ele não é tão absurdo quanto era antigamente, mas isso é fato. Quando uma nova tecnologia é lançada, as pessoas vão começar a aprender primeiro lá fora. E se você não sabe inglês, você vai depender de alguém aprender o conteúdo lá fora, traduzir para você consumir. E você perde muita coisa na tradução, isso é fato. Pega uma documentação de qualquer linguagem de programação, traduz ela para você ver. É muito mais difícil de você entender. Se você pega um negócio ali em natura, é muito mais fácil de você aprender. Você tem um entendimento melhor, a coisa foi escrita originalmente naquela linguagem, você não dependeu de alguém traduzir, dar o entendimento daquela pessoa sobre aquilo. Isso vai fazer com que você entenda muito claramente qual é o conceito daquela coisa, porque a linguagem, a documentação foi escrita naquela língua originalmente, então o sentido dela não vai ser perdido tão facilmente. E com isso, naturalmente, você vai aprender as coisas que são top do mercado muito mais rápido do que as outras pessoas. Então tá vendo como o inglês ele te dá uma vantagem absurda sobre todas as pessoas? Se você souber o inglês, você está à frente. Primeiro, no quesito de comunicação, você vai se comunicar. Se chegar qualquer oportunidade na sua empresa, isso aí já aconteceu
Provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes. Né? Vem um executivo de fora. A primeira coisa que eu vou falar é: quem sabe falar inglês aí? Quem consegue fazer uma apresentação aí? Cara, se você for essa pessoa, você vai estar em destaque, você vai conseguir uma boa reputação ali dentro da sua empresa, porque você sabe falar o inglês fluentemente. Isso aí te abre muitas portas. E se você pensar no mercado, né? Aqui a gente está falando do mercado de empresas, né? Mercado CLT. Mas o mercado de PJ é a mesma coisa. Aqui, se você for prestar serviço para empresas nacionais, você vai ganhar um salário, cara, que vai ser no mínimo aí 3, 4 vezes menor do que qualquer profissional que for prestar serviço para fora. Primeiro, né, por causa da nossa moeda, o real não vale nada, né? Então, se você comparar o real aí com dólar, com euro, né, não dá nem graça. Vai te abrir muitas portas para prestar serviço para fora, se você for um freelancer, um PJ, você consegue prestar serviço para uma empresa de fora e ganhar muito melhor. E aí tem um segredo também, né? Empresas multinacionais, elas buscam muitos profissionais em países subdesenvolvidos, por causa da força da moeda, porque é muito barato para eles contratar profissionais do Brasil, que são qualificados tecnicamente, em comparação ao contratar um americano ou contratar um francês que ganhe em euro já, que tem o euro ou o dólar como lastro. É muito mais barato. Né? Eu já trabalhei em área de remuneração, né? Eu posso te afirmar com 100% de certeza que as empresas multinacionais são loucas para contratarem bons profissionais em outros países, porque é muito mais barato para eles. Se você pegar uma pessoa aqui no Brasil pagando, sei lá, $2.000 por mês, né, que vai dar aí $24.000 por ano, cara, isso para eles é nada. E se você pegar na conversão de hoje aí, $2.000, já vai dar um salário aí de 10 pau, né? 10 pau e pouco. Então, cara, olha isso, olha a oportunidade, olha o leque de oportunidades que abre na sua carreira quando você aprende essa habilidade. É lógico, você pode estudar as outras coisas, né? Eu acho que você deve melhorar na sua linguagem de programação, deve aprender outros frameworks, nem de banco de dados, entende de cloud, isso vai ser muito importante. Mas eu tô te falando que existe outro lado também. Existe a habilidade que encurta esse caminho. É muito mais fácil você crescer na sua carreira sendo mediano tecnicamente e tendo a habilidade do inglês do que se você for muito bom tecnicamente e não tiver inglês. Então, nenhum criador de conteúdo te fala isso, porque estão tentando te vender curso, estão te enganando, falando que você vai aprender programação em 6 meses e vai ganhar 5, 10 mil reais, que é uma mentira, não existe isso. Se você aprender programação e for trabalhar para empresa brasileira, você vai ganhar aí, cara, 2 mil, 3 mil no máximo, tá? Se você achar uma empresa muito benevolente, você vai ganhar 3 pau no máximo. E sem experiência vai ser muito difícil você conseguir isso. Então, o inglês, ele consegue te acelerar na sua carreira. Você vai ter uma entrada muito mais rápida no mercado de trabalho, pode ter certeza, tá? Se você tiver inglês fluente, você vai ter uma entrada muito mais rápida no mercado de trabalho. O seu crescimento, ele também vai ser muito acelerado. Você não vai demorar 5, 6 anos para ter uma promoção. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte o canal, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal também, isso é muito importante. Vou tentar trazer bastante conteúdo aqui a respeito de programação, vou falar bastante coisa de carreira também, porque eu já tive muita vivência do outro lado, né, trabalhando na área de RH. E é isso, pessoal. Então, abraço, tamo junto, até mais.